Para você que tem lipedema, o que você deve comer antes e após o seu treino? Pré-treino, pós-treino, são tantos nomes, né? Me acompanhe nesse vídeo para você ter uma visão mais ampla deles e para você saber quais são as melhores opções. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e ajudo mulheres com lipedema a reduzir a dor, o inchaço e o volume das coxas. Então já curte esse vídeo, me siga nesse perfil, continue nos acompanhando aqui para você não perder nenhum conteúdo. O exercício físico é um pilar extremamente importante no controle do lipedema, aliviando sintomas desconfortáveis, melhorando muito a qualidade de vida e o aspecto físico do lipedema. Geralmente, os profissionais de saúde recomendam que pessoas com lipedema realizem apenas exercícios de menor intensidade ou exercícios físicos na água. Porém, a literatura científica mais moderna já demonstra que, pessoas com lipedema podem e devem realizar exercícios de maior intensidade. As pessoas que têm lipedema precisam conciliar um exercício aeróbico, um exercício cíclico, como ciclismo, natação, corrida, com um exercício de força, como por exemplo musculação ou crossfit. Por que é importante conciliar um exercício cíclico com um exercício de força? Porque além de reduzir o volume das coxas, do quadril e das partes do corpo que são acometidas pelo lipedema, você também precisa melhorar a composição corporal dessas regiões. Você precisa aumentar a massa muscular que costuma estar reduzida em pessoas com lipedema. Vamos começar falando sobre os termos pré-treino, pós-treino. O que isso significa? O termo pré-treino, ele vem sendo utilizado recentemente se referindo a refeições e suplementos que são consumidos antes de um exercício físico, com o objetivo de melhorar o desempenho desse exercício, aumentar a força, a resistência, diminuir fadiga. Já o termo pós-treino se refere à refeição e suplementos que são consumidos depois de um exercício físico. Em relação ao termo pré-treino, quando a gente analisa esse termo de uma forma mais abrangente, na verdade, pré-treino abrange todas as refeições consumidas antes do treino e não apenas aquela refeição que foi realizada 1 hora antes, 30 minutos antes de um treino. Assim, se você realiza um exercício físico à noite, seu café da manhã ele é considerado um pré-treino. Ou então, se você treina pela manhã, o que você comeu na noite anterior é considerado um pré-treino. Esse é o primeiro ponto que eu quis trazer. Pré-treino não necessariamente é aquela refeição que é consumida 1 hora, 30 minutos antes do treino. Agora, levando em consideração pré-treino enquanto essa refeição que é consumida imediatamente antes do treino, 30 minutos antes do treino, eu quero trazer uma pergunta. Todo mundo precisa fazer pré-treino? Todo mundo precisa fazer uma refeição, um lanche antes do treino? Não. A energia necessária para você utilizar durante um treino não será a que você acabou de comer. Até que o que você comeu seja metabolizado, digerido e absorvido pelo intestino para então estar disponível no sangue para você utilizar, você já finalizou seu treino faz tempo. Vou exemplificar aqui só para ficar mais fácil para vocês terem uma ideia. Uma simples salada pode levar cerca de 2 a 3 horas para ser digerida no estômago. Uma refeição com proteína, com gordura, pode levar 3 a 4 horas para ser digerida. Depois que ela é digerida no estômago, o próximo passo desse alimento é ir para o intestino para ele ser absorvido. E esse processo pode levar de 3 a 6 horas. Ou seja, a digestão completa e a absorção dos nutrientes podem levar cerca de 6 a 8 horas no total. E você aí pensa que comer 1 hora antes do treino vai te dar energia para você realizar esse treino? Não vai. Esse é um efeito psicológico. A energia do seu treino
não veio do pré-treino, não veio dessa refeição que é realizada 1 hora antes, 30 minutos antes do treino. De onde vem a energia que você usa para treinar? Da energia que está estocada em nosso corpo. E como que a gente estoca energia? A gente consegue estocar energia de duas formas. A gente estoca energia na forma de glicose, na forma de açúcar, na forma de glicogênio muscular, ou a gente estoca energia na forma de gordura. Vamos pensar aqui no glicogênio. Nós temos glicogênio armazenado no fígado e glicogênio armazenado no músculo. Eu vou trazer os números para vocês terem uma dimensão da quantidade de energia disponível para realizar um exercício. Nós temos aproximadamente 120 gramas de glicogênio no fígado e aproximadamente 400 gramas de glicogênio no músculo, totalizando aproximadamente 520 gramas de glicogênio. Cada grama de glicogênio fornece 4 calorias. Ou seja, nós temos mais de 2.000 calorias estocadas só na forma de glicogênio. Seguindo esse raciocínio, dificilmente você vai gastar mais de 2.000 calorias no treino. Seria ótimo, né? Mas a gente não gasta essa quantidade toda de calorias no treino. Mas mesmo que você gastasse, a gente ainda tem um estoque de gordura. E quando a gente vai analisar a gordura, o céu é o limite. Cada grama de gordura fornece 9 calorias. Isso significa que para cada quilo de gordura, você tem 9.000 calorias disponíveis esperando para serem utilizadas. Você acha mesmo que sem pré-treino você pode ficar sem energia? Definitivamente não. Se você gosta de comer alguma coisa antes de treinar, se isso cabe no seu plano alimentar, se isso está funcionando para você, se isso está trazendo resultado, ok, não tem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que você não precisa de uma refeição pré-treino, 1 hora antes, 30 minutos antes de treinar, para ter energia para treinar. Entendeu a diferença? Particularmente para quem treina de manhã e não tem apetite para tomar café muito cedo. Eu vejo inúmeros casos de pessoas se forçando a tomar café da manhã só para não ir treinar em jejum, com medo de não ter energia para treinar, quando na verdade treinar em jejum pode ser até muito bom. Para você que tem lipedema e que gosta de comer algumas coisas, quais seriam boas opções de pré-treino? Uma barrinha de sementes, uma barrinha de castanhas, ovos, um pedaço de queijo, um pouco de castanha, um whey protein, são alguns exemplos que podem ser utilizados. Lembrando, podem, não necessariamente, eles não são obrigatórios, tá? Você pode treinar sem comer nada imediatamente. Embolei aqui. Esses são alguns exemplos, ok? Você não obrigatoriamente precisa comer alguma coisa antes do treino. Você pode treinar até mesmo em jejum. Inclusive, a gente tem até trabalho mostrando, artigo científico mostrando que treinar em jejum pode melhorar a performance, o desempenho físico. Esse trabalho avaliou as adaptações do músculo ao treinamento cíclico, eles utilizaram o ciclismo aqui, onde eles compararam indivíduos não treinados, um grupo treinou em jejum e um grupo treinou no estado alimentado. No final do treinamento, no final de 4 semanas, eles foram medir o nível basal de glicogênio muscular. E o grupo que treinou em jejum tinha um nível basal maior de glicogênio muscular do que o grupo que treinou alimentado. Isso significa que treinar com níveis menores de glicogênio gerou uma supercompensação, gerou uma adaptação de forma que essas pessoas passaram a ter um nível basal maior de glicogênio. E sabe quais são os pré-treinos
treinos que a gente nem imagina e que a gente não pode negligenciar de forma alguma? Primeiro, a sua alimentação como um todo, a sua dieta, a sua alimentação diária. Você que tem lipedema, você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, você precisa ter um aporte adequado de proteínas, um aporte adequado de fitoquímicos e nutrientes para ajudar a desinflamar o seu corpo. Segundo ponto, hidratação adequada. A água é essencial para a gente manter o volume de sangue e o fluxo sanguíneo. Uma boa hidratação ajuda a otimizar o transporte de oxigênio, o transporte de nutrientes. A água também ajuda a regular a temperatura corporal. A gente consegue manter a nossa temperatura interna estável durante o treino por causa da água, através da sudorese, através da transpiração. A água é extremamente importante para isso. A água também ajuda a prevenir câimbras. Uma pessoa desidratada, ela é muito mais suscetível a desenvolver câimbras. A água também ajuda a melhorar a recuperação, porque ela ajuda a neutralizar resíduos metabólicos como o ácido lático. A água ajuda a reduzir o risco de lesões, porque ela ajuda a manter a elasticidade e a lubrificação de articulações. Uma pessoa desidratada, ela é muito mais suscetível a ter uma distensão muscular, um problema, uma lesão na articulação. Qual que é a recomendação geral de água? Para pessoas que treinam, você deve consumir entre 35 a 45 ml de água por quilo de peso. Então você pega o seu corpo, você pega o seu peso corporal, multiplica por 45. Aí você vai encontrar um valor em ml, você converte em litros para você saber a quantidade que você precisa ingerir de água. Outro ponto, outro pré-treino que você não pode negligenciar: sono. O sono, ele é extremamente importante para a recuperação muscular. É durante o sono que o corpo vai realizar a maior parte dessa recuperação muscular. É durante o sono que as fibras, que as células musculares vão passar por esse processo de recuperação, de reabilitação. É durante o sono que a gente vai ter a produção de hormônios anabólicos, hormônios que vão realizar a produção de músculo, a síntese muscular, como testosterona, GH. Então, se você não dorme satisfatoriamente, você está prejudicando. Não adianta nada você treinar muito e não dormir bem, você não vai colher os resultados desse treino, desse exercício. Um sono adequado também ajuda a melhorar a sua disposição, a melhorar a sua energia. Tanto é, muito provavelmente, você já pode ter passado por uma situação de privação de sono, uma noite que você não dormiu bem e foi tentar realizar algum exercício físico no dia seguinte. Eu tenho certeza que você percebeu, porque é muito perceptível essa sensação de falta de energia, de fadiga, ao tentar realizar um exercício depois de uma noite mal dormida. E depois dessas análises mais amplas do pré-treino enquanto uma refeição, eu quero agora fazer uma análise de um pré-treino enquanto suplemento. Suplementos que são utilizados antes do treino, eles podem auxiliar? De uma forma individualizada e contextualizada, eu considero os suplementos utilizados como pré-treino muito bem-vindos. Eles podem auxiliar bastante no treino, bastante no tratamento do lipedema. Existem vários suplementos que são muito estudados, como L-carnitina, creatina, cafeína, beta-alanina, L-arginina, nitrato. São suplementos que têm muito estudo, que têm muita publicação no mundo esportivo. E eu quero reforçar que esses suplementos, eles precisam ser prescritos individualmente, analisando caso a caso, para que eles de fato possam trazer benefícios, para que eles não tragam efeitos adversos. E sobre o pós-treino, o que comer no pós-treino? Vamos pensar aqui, de que é feito o músculo? As células musculares são feitas basicamente de proteína. Então, se durante o exercício você gerou um estresse no músculo,
após o exercício, você precisa de proteínas. Mas eu quero ressaltar aqui que você não precisa sair da academia já chacoalhando a squeeze de whey, a garrafinha de whey, com medo de catabolizar se você não ingerir proteína imediatamente. Por que eu estou citando esse exemplo? A gente vê isso com muita frequência, né? A pessoa acaba de treinar e já sai da academia, já balançando o whey na garrafinha, porque tem que ingerir proteína imediatamente depois. E esse é um grande mito. Por que é um grande mito? Existe o que os estudos falam. Depois de um treino, existe uma janela metabólica que vai de 4 até 6 horas após o treino, onde dentro desse período as células musculares estão mais receptivas aos nutrientes. E dentro desse conceito, oferecer proteína dentro dessa janela vai facilitar a absorção pelo músculo. Esse é um ponto. Então você tem de 4 a 6 horas após o treino. E mais importante do que essa janela de 4 a 6 horas é o seu aporte diário de proteína. Então vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que pratica jejum, que ela treina e que não vai se alimentar logo depois do jejum e que não vai se alimentar pelas próximas 6 horas. Se ela consegue manter o aporte de proteína no dia como um todo, no restante do dia, se ela conseguir um aporte satisfatório de proteína, está tudo bem, está tudo certo. Para quem tem lipedema, você precisa recuperar seu músculo, você precisa ingerir proteína com uma quantidade de energia, sem ingerir energia em excesso. Então você tem que focar em alimentos que têm uma boa relação proteína-energia. O que é essa relação proteína-energia? Ela se refere à quantidade de proteínas que um alimento tem em relação ao valor calórico total. Por quê? A gente costuma ter o nosso cérebro, ele faz essa sinalização. Enquanto a gente não atinge a quantidade satisfatória de proteína no dia, o nosso cérebro continua sinalizando fome. Isso, vamos imaginar aqui, se você gosta de se alimentar, se você come um bolo, um pão, são alimentos que têm muita energia, mas pouca proteína. O seu cérebro, ele não consegue falar para você quero proteína. A forma que ele tem de transmitir para você é, tô com fome. Só que você comeu pão e bolo. Aí depois você continua sinalizando fome. Aí você pega uma pizza, você pega um salgadinho. Se você continua oferecendo outros alimentos que não têm muita proteína, ele vai continuar sinalizando fome. Por isso que a gente precisa focar em alimentos que têm uma maior quantidade de proteína em relação ao valor energético. No nosso curso, nós falamos com profundidade sobre o que é essa relação proteína-energia, como calcular a relação proteína-energia, como escolher alimentos melhores quando você tem, vamos imaginar aqui, iogurtes. Como é que você escolhe, como é que você tem essa autonomia para saber que iogurte é melhor para você, qual marca, qual tipo de iogurte, como é que você calcula rapidamente no supermercado essa relação proteína-energia. A gente consegue explicar, a gente traz exemplos práticos para que você consiga ter essa autonomia e fazer essa avaliação. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que precisa dessa informação e eu estou te aguardando no próximo vídeo.